Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nossa videoaula é uma continuidade da videoaula que nós tivemos sobre substantivos. Nossa primeira videoaula foi apenas sobre conceito. O que é um substantivo, pessoal? Substantivo é uma palavra variável que dá nome a todas as coisas, a tudo que existe. Por exemplo, menino, quadro, parede, espelho. Hoje a nossa aula vai ser sobre as classificações dos substantivos. Tudo bem? Primeira classificação, substantivo simples. O que é um substantivo simples, professora? Substantivo simples é aquele formado de uma só palavra. Por exemplo, livro, cadeira, chinelo, boca. Ok? Substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra. Então, por exemplo, guarda-chuva. Guarda-chuva, guarda-roupa, guarda-sol, pé de moleque, girassol, guardanapo, todas essas palavras, né? Compostas, né? Formadas por mais de um radical, formadas de duas ou mais palavras, são substantivos compostos, tá? O oposto do simples. Simples, formado de uma única palavra. Composto, formado de mais de uma palavra, ok? Substantivo comum. O que é um substantivo comum? Substantivo comum é aquele que vai nomear seres da mesma espécie. Por exemplo, homem, mulher, livro, cadeira, mesa, escova, cabelo, camiseta, pedra, ok? Seres de uma mesma espécie, generalizando, substantivo comum. Em oposição, nós temos o substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? É aquele que, olha lá, nomeia de forma particular. Então, ele particulariza o substantivo em relação aos outros. Por exemplo, os nomes próprios, tá? Todo nome próprio é um substantivo próprio. E ele tem, né, uma particularidade. Qual que é? Sempre é escrito com letra maiúscula, tá? Então, substantivo comum nomeia seres em geral. Substantivo próprio, ele particulariza os seres de uma mesma espécie, tá? E sempre é escrito com letra maiúscula, ok? Substantivo primitivo. O que é um substantivo primitivo? É aquele que não vem, que não provém, que não deriva de nenhuma outra palavra existente na língua portuguesa, de nenhum outro substantivo. Por exemplo, menino, limão, pedra, terra. Em oposição, nós temos o substantivo derivado. Derivado é aquele que provém, que vai vir, que deriva de uma ou outra palavra já existente na língua portuguesa. Por exemplo, limoeiro. Por que limoeiro é um substantivo derivado? Porque ele vem do substantivo limão. Terreiro. Por que terreiro é um substantivo derivado? Porque ele provém do substantivo terra, ok? Então, primitivo não deriva de nenhuma outra palavra. O derivado, ele já é derivado, ele já deriva de uma outra palavra da língua portuguesa, tá? Substantivo concreto. Aí agora a gente tem que prestar atenção. O que é um substantivo concreto? Concreto é um substantivo que nomeia ser que tem existência própria, que não precisa de nenhum outro ser para existir. Ele tem existência própria. Por exemplo, menino, homem, livro, caneta, mochila, mesa, panela. Tá? Substantivo concreto, ele tem existência própria, ele não precisa de nenhum outro ser para existir. Tá? Ao contrário do substantivo abstrato,
que é aquele que vai precisar de um outro ser para existir. Ele não tem existência própria. Tá? Por exemplo, amor, saudade, viagem, ok? Olha lá, então vamos dar só uma geral nesse quadrinho que a professora colocou para vocês aqui, ó. Simples, aquele formado de uma só palavra. Exemplo, bola. Composto, formado por mais de uma palavra. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-sol. Comum, nomeia seres de uma mesma espécie. Por exemplo, menino, amor. Próprio, nomeia seres de forma particular, ele particulariza. Por exemplo, Brasil, Pedro, lembrem, são aqueles escritos com letra maiúscula. Primitivo, aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Por exemplo, limão. Derivado, aquele que deriva de outra palavra já existente na língua portuguesa. Por exemplo, limoeiro. Concreto, nomeia os seres que têm existência própria, ou seja, não dependem de outros seres. Designam seres do mundo real e do mundo imaginário. Então, por exemplo, o Saci Pererê é do mundo imaginário, mas ele é concreto. Por quê? Porque ele tem existência própria. Fada, a mesma coisa. Ok, pessoal? Substantivo abstrato, designam seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Designam sentimentos, qualidades, estados e ações. Por exemplo, vida é um estado, saudade, um sentimento, viagem, uma ação e beleza, uma qualidade. Ok, pessoal? Então, essas são as classificações dos substantivos. Dúvidas, escrevam lá nos comentários, lá no muralzinho, mandem para mim, mandem para o professor André, que a gente vai respondendo as dúvidas de vocês, ok? Tchau, tchau!